Bom dia a todos, graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa aula da Escola Bíblica Discipuladora. Sejam bem-vindos todos vocês que não são da Igreja Batista Bandeirantes e também aqueles que são da Igreja Batista Bandeirantes. Vamos dar continuidade, a gente vai colocar na prática aqui, mostrar para vocês na prática como funciona esse método de estudo bíblico indutivo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é levantar as informações do autor, os destinatários e o conteúdo da mensagem quando foi escrito. Então, o nosso desafio na semana passada que eu deixei para vocês foi sobre o livro de Malaquias. Malaquias, que é um nome masculino, originado a partir do hebraico Malaquiá, uma junção dos termos Malak, que significa mensageiro, e Lá, que quer dizer Javé, Deus. Este também é considerado um nome bíblico, por ter sido um célebre profeta, conforme narra o livro de Malaquias no Antigo Testamento da Bíblia. Mensageiro de Jeová, mensageiro de Deus. Isso é o significado do nome Malaquias. Ok, profeta Malaquias. Qual foi o propósito com o qual ele escreveu esse livro? Ele escreveu esse livro para conclamar um povo desanimado, um povo abatido, o povo de Israel, que vivia na terra prometida, a renovar sua fé por meio do anúncio da vinda do Messias, que viria para julgar a todos. Então esse era o objetivo da mensagem de Malaquias quando ele escreveu esse livro, ok? E foi escrito por volta do ano de 458, 433 a.C. Nesse tempo, o povo de Israel já estava fora do cativeiro. E aí esse tempo se tornou um tempo de restauração em todos os aspectos. Restauração da parte da construção das moradias do povo, uma reconstrução da cidade onde eles iam morar, uma reconstrução da parte espiritual e uma reconstrução de um relacionamento com Deus que estava abalado. Se a gente for resumir aqui a mensagem, o conteúdo teológico da mensagem de Malaquias, a gente vai ver que, para a gente entender um pouco o contexto no qual foi escrito esse livro, que Malaquias desenvolveu seu ministério, o primeiro ponto que a gente observa é que durante os últimos anos do período do Antigo Testamento, o povo de Israel estava corrompido pelo pecado. Então o povo estava corrompido pelo pecado. Por isso que haveria também essa necessidade dessa mensagem. Eles tinham sido libertos do cativeiro babilônico, do cativeiro assírio, né? E precisavam restaurar essa parte espiritual. E eles estavam em pecado, mesmo tendo sido libertos do cativeiro, eles estavam em pecado estavam distantes de Deus. Uma outra observação, outro ponto que a gente observa nesse contexto é que Deus ofereceu ao seu povo perdão para os seus pecados. Deus oferece então perdão. Malaquias também prega sobre o arrependimento de pecados. Deus prometeu que o Messias viria para purificar a vida do povo, para purificar a nação. Então haveria uma promessa no conteúdo da mensagem do profeta Malaquias que Deus viria para restaurar, para purificar o povo, que haveria chance e oportunidade de o povo ser purificado do seu pecado. Deus prometeu que o Messias viria para purificar a nação. Ok, um outro ponto, os ímpios serão julgados e os justos receberão sua recompensa no julgamento futuro. Também era um outro ponto dentro desse contexto da mensagem do profeta Malaquias. Sobre a autoria do livro de Malaquias, alguns estudiosos têm a tese de que Malaquias não era um nome de uma pessoa, mas que era um título para uma pessoa. No caso, muitos acham que Esdras foi quem escreveu esse livro, que Esdras seria o mensageiro de Jeová, no caso, ele seria o Malaquias, o mensageiro de Jeová, para trazer a mensagem para o povo. Até porque Malaquias ele vai falar da restauração da lei de Deus no coração do povo. E interessante é que Esdras também, nesse tempo, que era contemporâneo, né, de Neemias, que era escriba e sacerdote, vai falar sobre a lei, o poder da lei no coração do povo. Ele prega sobre o restabelecimento da lei na vida do povo de Israel, nesse contexto. Então alguns acham que Malaquias era um título, não era um nome.
mas eu acredito que Malaquias era um profeta, era um nome de uma pessoa. Data e ocasião em que foi escrito esse livro. A data, Malaquias deve ser datado ao redor do tempo de Esdras e Neemias, porque na época de cada profeta ele tinha uma mensagem, mesmo que dois profetas estivessem juntos no mesmo ano, no mesmo período, cada um tinha uma função diferente. Um pregava sobre a restauração do templo e a restauração espiritual, que no caso foi Neemias. Ele trabalhou a reconstrução do templo e foi um profeta que reanimou o povo para que o povo pudesse focar nesse objetivo de restaurar o templo, a reconstrução do templo. E, consequentemente, também Neemias pregou sobre a restauração espiritual, de uma reconstrução espiritual na vida do povo. E Esdras, ele era escriba e falou da importância da lei. A lei para as pessoas, da aliança do povo em relação aos 10 mandamentos, que a lei precisava estar no coração do povo, que a lei precisava estar no coração do povo e o povo colocar em prática. E Malaquias é contemporâneo desses profetas, porque Malaquias vai falar sobre arrependimento, vai focar muito no arrependimento dos pecados. Malaquias vai falar muito da restauração da mente das pessoas, apontando para a compreensão da vinda de um Messias que julgaria o mundo e que tanto justos e ímpios estariam diante dele para prestar contas. Olha só que coisa interessante, né? A ênfase era na lei. Pressupõe o ministério de Esdras de restauração da proeminência e da autoridade da lei. Uma outra coisa que eu coloquei aqui para a gente poder pensar um pouco. Com base nessa evidência, alguns datam o livro entre a ida de Esdras, em torno de 458 a.C., e a de Neemias, em 445 a.C. Outros colocam Malaquias no período entre as duas visitas de Neemias a Jerusalém ao redor de 433, embora alguns intérpretes coloquem as profecias de Joel após esse período. É mais provável que Malaquias seja o último profeta do Antigo Testamento. Então, por isso que Malaquias está em último lugar na relação dos livros do Antigo Testamento, né? Interessante isso. Nosso tempo está acabando aqui, mas a gente vai continuar aqui rapidinho, falando sobre algumas características do autor, né? Embora não possamos ver maiores certezas sobre o período exato do ministério de Malaquias, as condições e os problemas que Esdras e Neemias enfrentaram também aparecem em Malaquias. Ou seja, os mesmos problemas que Esdras e Neemias